Uma boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam em vossos corações. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor para que o Espírito Santo venha, irmãos, me usar aqui nessa noite. Que o Espírito Santo venha falar em nossos corações. Você que está na sua casa, feche os seus olhos neste momento no nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós lhe pedimos perdão, nós lhe pedimos misericórdia pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Espírito Santo, fica conosco nessa noite, meu Pai, nos edificando, nos abençoando. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 20, versículo de número 1. Gênesis capítulo 20, versículo de número 1. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 1. Amém? Sem perda de tempo, irmãos, creio que os irmãos vão encontrar o texto bíblico. Vamos fazer a leitura. Gênesis, capítulo 20, versículo de número 1, diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Irmãos, nós estamos aí pregando o livro de Gênesis há alguns meses aqui na igreja, e temos aí aprendido muito com o Senhor através dessa porção aqui da Bíblia, o livro de Gênesis. E hoje nós daremos continuidade, irmãos, nessas sequências de pregações expositivas dentro do livro de Gênesis. Queridos, na última mensagem que foi pregada no capítulo 19, nós vimos como Deus entrou com o juízo em Sodoma e Gomorra. Nós aprendemos isso na mensagem anterior. Deus veio e aplicou o juízo em Sodoma e em Gomorra. Posteriormente, nós aprendemos também aqui que as filhas de Ló embriagam o próprio pai, e ali tem a prática do incesto, onde surge duas nações, e nós percebemos que Deus é um Deus que nos quer andando em santidade. Foi uma das mensagens do capítulo anterior ao capítulo de número 20. Irmãos, Abraão, nesse exato momento agora, ele vai sair da sua terra. Abraão, ele presenciou, irmãos, Sodoma e Gomorra sendo destruída. Abraão, irmãos, ele ficou sabendo da prática do seu sobrinho Ló com as filhas. Então, alguns comentaristas vão falar que Abraão, ele vai sair de Manré, que era o local que ele morava, por esses dois motivos. Alguns comentaristas falam que Abraão vai sair de Manré devido ao incesto do seu sobrinho Ló. Outros vão afirmar que Abraão vai sair deste local aqui, irmãos, devido aos comentários que estava tendo em cima de Ló e as suas filhas. Então Abraão, ele vai sair dos carvalhais de Manre e vai para outro lugar. É isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Queridos, eu gostaria, como de costume, dar um título para este sermão. É uma doutrina muito saborosa o tema desse sermão. Eu quero falar nessa noite sobre a soberania de Deus. É sobre isso que nós vamos tratar neste sermão, irmãos. A soberania de Deus.
E a pergunta que nos vem à mente, irmãos, porque é um termo que nós falamos muito aqui na igreja, soberania de Deus. Falamos muito esse tema nos grupos pequenos, nas quarta-feiras. Falamos muito aqui nos cultos de orações sobre esse tema, essa frase, essa doutrina, soberania de Deus. E eu quero começar nessa noite explicando, irmãos, o que é a soberania de Deus. Segundo o pastor Marcos Granconato, a soberania de Deus nas palavras do pastor Marco, Deus reina absoluto sobre o universo, governando com sua infinita sabedoria e sem ter que oferecer explicações a ninguém acerca dos seus atos. Então o pastor Marcos Granconato, irmãos, ele vai nos ensinar que a soberania de Deus é Deus reinando sobre o universo e governando todas as coisas. E interessante, Deus não precisa prestar contas para ninguém. Então, logo de início, eu quero dizer, irmãos, que a soberania de Deus é o controle, a administração. Tudo está nas mãos de Deus, irmãos. E tem uns salmos que vai ilustrar, irmãos, a soberania de Deus. Salmo 103:19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 103:19, o salmista, ele joga uma luz na explicação da soberania de Deus. Marcos Granconato define a soberania de Deus como um Deus que reina de forma absoluta. E o salmista, ele diz no Salmo 103:19 que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então isto, irmãos, é a soberania de Deus. Um Deus que governa, um Deus que reina de forma absoluta. Eu tenho a certeza absoluta que você nunca mais vai esquecer essa definição dessa doutrina, a soberania de Deus. Nessa noite, meus queridos irmãos, nós vamos ver aqui o governo de Deus sobre a vida de Abraão. Você que está acompanhando aí as sequências das pregações do livro de Gênesis, eu acredito que você já tem percebido como que Deus ele está governando a vida de Abraão, como que Deus está administrando a vida de Abraão. Você que tem acompanhado as mensagens do livro de Gênesis, você tem percebido que por muitas vezes Deus ele entra na vida de Abraão, Deus interfere, Deus mostra o caminho. Isso revela a soberania de Deus, o governo de Deus sobre a vida de Abraão. E no capítulo 20, irmãos, não será diferente. Nós vamos ver aqui Deus governando sobre a vida de Abraão. Queridos, como começa o capítulo 20? Aonde Abraão foi morar? Versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Neguebe, e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Repare bem, irmãos, Abraão, ele estava morando nos carvalhais de Manre, e o versículo 1 diz que ele foi morar algum tempo na região de Gerar. E como eu disse aqui no início da mensagem, há duas opiniões, irmãos, do porquê Abraão saiu dos carvalhais de Manre. Alguns vão dizer que foi recorrente ao comportamento de Ló e as suas filhas. E dizem alguns comentaristas que esse incesto praticado de Ló com as suas filhas
trouxe grande comentário na redondeza, e Abraão não queria manchar o seu testemunho, até porque, irmãos, Ló era parente de Abraão. Então alguns comentaristas da Torá, alguns estudiosos judeus, vão afirmar que Abraão saiu dos carvalhais de Mamre para evitar essa crítica em cima dele, até porque, como eu disse, Abraão, irmãos, tinha um grau parentesco com Ló e as suas filhas. Alguns comentaristas vão dizer que, como Deus destruiu as cidades ao redor, parou de passar alguns viajantes ali próximo da terra de Abraão. Dessa forma, Abraão não iria ter mais contato com viajantes para sentar com eles e contar as histórias da criação, as histórias bíblicas. Então Abraão, ele quer, irmãos, ir atrás de pessoas para contar as grandezas de Deus. É lógico, irmãos, isso é somente opiniões, não dá para bater o martelo e falar que é isso, mas isso de fato ilustra a interpretação nossa aqui do texto. Abraão, então, irmãos, vai morar em Gerar, segundo o versículo 1, e aqui nós começamos a entrar na história. Nós vamos perceber que Abraão, irmãos, ele vai tentar gerenciar a sua própria vida. Você já tentou, irmãos, gerenciar a sua própria vida? Você já tentou colocar o seu coração, a sua vontade, acima da vontade de Deus? Você já tentou governar a sua vida sem a presença do Senhor? Nós vamos ver aqui que Abraão vai tentar, irmãos, gerenciar a sua própria vida. Abraão vai tentar governar a sua própria vida. E nós estamos, irmãos, aprendendo aqui sobre a soberania de Deus. E a soberania de Deus já foi definida aqui. É o governo, é o reino de Deus sobre todas as coisas. É Deus que governa as nossas vidas. Ele é soberano. Mas, irmãos, entretanto, todavia, nós vamos ver aqui, irmãos, Abraão tentando gerenciar a sua própria vida. Eu creio que Deus já está falando conosco aqui nessa noite, através deste sermão. Irmãos, e como que eu sei que Abraão estava tentando gerenciar a sua própria vida? Versículo 2. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Irmãos, uma coisa interessante aqui no texto. Apesar da idade de Sara, apesar de ser uma mulher com quase 100 anos de idade, era uma mulher que chamava atenção ainda. Porque, irmãos, é incrível. Nós estamos lendo aqui os textos de Gênesis, aonde Abraão vai, o destaque é Sara. Apesar da idade de Sara, nós começamos a perceber pelo texto, irmãos, da Bíblia, que Sara era uma mulher de presença. E Abraão, ali na cidade de Gerar, e Abraão, irmãos, repito, ali na cidade de Gerar, ele começa a comentar com os moradores da cidade, que Sara não era a esposa dele. Abraão começa a comentar na cidade ali, irmãos, que Sara era sua irmã. E recorrente, irmãos, a essas informações, Abimeleque manda buscar Sara lá no seu endereço, já que Sara, nas palavras de Abraão, é simplesmente uma irmã. O rei fica sabendo e o rei manda buscar Sara. É isso que nós estamos vendo, irmãos, aqui no versículo 2. Veja que Abraão, de novo, irmãos, comete outro erro, o mesmo erro que cometeu no Egito. Ele conta uma mentira,
uma meia mentira. Abraão, ele oculta que de fato Sara era sua esposa. E novamente, Abraão, ele coloca em risco a sua vida, ele coloca em risco a vida da sua família, ele coloca em risco o plano da redenção, porque o filho prometido precisaria vir de Abraão, o Isaque teria que vir de Abraão e não de Abimeleque, e isso implica lá no futuro, na chegada do Salvador. Abraão coloca em risco a sua vida, Abraão coloca em risco a sua família, Abraão mente, Abraão coloca em risco o plano da redenção, pensando num contexto bíblico maior, irmãos. Abraão usa a mesma estratégia do Egito. Nós não vemos aqui no versículo 2, Abraão falando que Sara era de fato a sua mulher. Nós não vemos aqui, irmãos, Abraão pedindo orientação para Deus. Nós não vemos aqui, irmãos, Abraão orando e perguntando: Deus, eu estou aqui na cidade de Gerar agora, Senhor, o que eu faço aqui? Porque o rei Abimeleque está de olho na minha esposa. Senhor, será que eu devo mentir, ocultar a verdade do rei? Você não vê Abraão orando, irmãos? De novo, o mesmo problema lá do Egito. E aí, nós aprendemos uma lição: grandes homens de Deus também falham, grandes mulheres de Deus também falham, irmãos. Abraão poderia ter contado para o rei, Abraão poderia ter perguntado para o soberano que governa todas as coisas, mas nós percebemos aqui, irmãos, que Abraão tenta governar a sua própria vida. E nós não somos assim de vez em quando, irmãos? Olha aí para a sua esposa do seu lado agora, aí no sofá, ou na cama, ou no chão que você está deitado agora. Nós não somos assim de vez em quando, irmãos? Não existe situações complicadas que nós também agimos igualzinho a Abraão? Nós queremos governar a nossa vida, nós usamos várias estratégias, mas esquecemos do principal, o Senhor. Quantas vezes nós estamos passando a mesma dificuldade que Abraão passou aqui, irmãos, e nós não consultamos ao Senhor? Eu quero que você grave bem essa frase que eu vou falar: o meu jeito de administrar a minha vida sempre me colocará em perigo. Quando eu tentar administrar a minha vida sem a presença de Deus, eu sempre sairei com prejuízo. E com base no que eu afirmo isso? Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Nós estamos vendo aqui, irmãos, Abraão tentando governar a vida dele sem a direção de Deus. Nós estamos vendo aqui um homem chamado Abraão, que chegou numa cidade chamada Gerar, e nessa cidade tinha um rei que estava de olho em Sara, e Abraão, ao invés de falar a verdade, que Sara era sua esposa, Abraão conta para todo mundo em Gerar que Sara é sua irmã. Nós não vamos ver aqui Abraão perguntando as coisas para Deus. Os grandes homens de Deus também pecam. As grandes mulheres de Deus também pecam quando tentam administrar a sua própria vida sem a presença de Deus. E isso me faz lembrar, queridos irmãos,
de João capítulo 15, versículo 5, onde o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quem sou eu sem a presença de Deus, irmãos? Quem é você sem a presença de Deus? Sem a presença de Deus, os nossos projetos estarão falidos. Sem a presença de Deus, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa administração sempre irá de mal a pior, irmãos. Essa é a verdade. Se nós estamos falando aqui nessa noite que Deus é soberano, é Ele que governa todas as coisas, porque nós queremos muitas vezes, irmãos, ser igual a Abraão, porque nós queremos governar as nossas próprias vidas do nosso jeitinho brasileiro e sem a presença e direção do Eterno. Eu quero que você pense nisso. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Percebe, irmãos, que quando nós tentamos governar a nossa vida sem o Senhor, só vem tragédia, irmãos. Essa é a verdade. Só vem tragédia. Irmãos, eu quero trazer uma analogia aqui sobre o governo do homem na sua própria vida. Sabe quando você tenta resolver, irmãos, algo sem saber? É mais ou menos isso. Sabe quando você tenta resolver um problema que você não sabe resolver? Qual será o resultado, irmãos? Tragédia. Abraão aqui está tentando fazer o governo dele, esquecendo que quem governa é Deus. Você já mexeu num carro sem saber? Olha, irmãos, eu para mexer com um carro, sinceramente, eu sou leigo. Eu nem coloco as minhas mãos, porque se eu desmontar alguma peça do carro, para montar vai ser difícil. Muitas vezes nós queremos mexer em algo que nós não sabemos mexer, e tudo vai terminar em tragédia, irmãos. Você já mexeu em um eletrônico, seja abrir um celular, um tablet, que você não tem conhecimento? O resultado, sinto muito, vai ser uma tragédia, irmãos. Você já mexeu numa construção, um prédio, uma casa? Já tentou quebrar uma parede? Se você não entende nada, há uma grande probabilidade, irmãos, de você derrubar a sua casa, viu? Então toma muito cuidado. A grande verdade é, irmãos, o homem sem a direção de Deus, o homem no centro, o homem no governo, sem a presença de Deus, a vida dele será uma tragédia. É isso que nós vemos aqui, nessa cidade chamada Gerar. Nós vamos ver aqui um Abraão, um personagem chamado Abraão, tomando decisões e sem o Senhor. E você, já tomou alguma decisão na sua vida sem o Senhor? E você, já tomou alguma decisão na sua vida sem consultar a Deus? E o que aconteceu? Bênção ou tragédia? A grande verdade, irmãos, o grande alerta aqui nessa noite, nós estamos falando sobre a soberania de Deus, uma doutrina que nós amamos, e a soberania de Deus mostra que quem governa, quem é o rei, quem está sentado no trono é Deus, e nós somos os seus servos. Mas muitas vezes nós queremos ser soberano e colocar Deus lá embaixo. Nós queremos ditar regras para Deus, nós queremos decretar para Deus, nós queremos mandar em Deus. Mas nessa noite eu quero te chamar a render ao Senhor e deixar Deus administrar a sua vida. É claro que esse termo deixar, não é que Deus não pode agir. Deus age a hora que Ele quer, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Mas Abraão, ele tenta administrar a sua própria vida.
E eu quero que você grave bem essa frase, irmãos, nesse sermão, viu? Quando nós tentamos administrar a nossa própria vida, o resultado é tragédia. Você não vai esquecer mais dessa frase. Quando nós tentamos administrar a nossa vida, o resultado é tragédia. No linguajar mais bíblico, o salário do pecado é a morte. É isso que vai acontecer. E Abraão aqui, irmãos, ao tentar governar a sua própria vida, começou a entrar num caminho de escuridão. Foram buscar Sara no seu próprio endereço. Raptaram Sara. Sequestraram Sara de Abraão. Veja o que deu, irmãos. Abraão tentou governar a sua vida. Resultado, tragédia. Perdeu a esposa. Perdeu a mulher. Essa é a grande verdade. Mas quem está no controle, irmãos? De quem que nós estamos falando que é soberano? Deus. E Deus entra na história aqui, aleluia. E Deus entra, irmãos, aqui na história. Qual foi a ação de Deus aqui, irmãos? Deus interferiu. Aliás, a história estava desenrolando do jeito de Deus. Versículo 3 diz: certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Repare bem, irmãos, Abraão tentou administrar a sua própria vida do jeito dele, perdeu a esposa, a mulher foi sequestrada. Só que as promessas de Deus para se cumprir dependia do casal Abraão e Sara se relacionar e gerar um filho. O pai do filho prometido não iria ser Abimeleque. Não era projeto de Deus. O projeto de Deus, já escrito de antemão, era Abraão se relacionar com Sara e gerar o Isaque, o descendente. Porque era através da descendência que iria chegar o nosso Salvador. Então Deus, ele interfere. Apesar de Abraão errar, nós vamos ver aqui a graça de Deus. Deus, ele entra no sonho de um rei ímpio. E esse rei ímpio, ele sonha certa noite. E no sonho Deus apareceu ao rei e disse: não toque nessa mulher, não toque em Sara que você raptou, porque essa mulher é casada. Repare, irmãos, que o soberano Deus está administrando o mundo. Repare que Deus, ele entra no sonho de um rei ímpio. Esse Deus é poderoso. Deus entra no sonho de um rei ímpio e diz para ele: não toque em Sara, essa mulher é casada, essa mulher tem dono. Isso é soberania. Deus governando as suas criaturas, Deus governando a sua criação. Esse é o Deus soberano e poderoso que nós cremos. Deus veio em sonho. Deus avisou o rei: se você tocar nela, você vai morrer. O motivo: essa mulher é casada. Repare bem, irmãos, Deus está impedindo um homem de pecar. Deus está dando livramento para um rei ímpio. Deus está orientando um rei a evitar o pecado. E quem pode fazer isso? Somente um Deus soberano, aquele que está sentado no trono. Repare bem, irmãos, que as nossas decisões sem Deus sempre trará tragédias. Abraão tomou decisões sem a orientação de Deus, acabou em tragédia. A mulher foi raptada e Deus teve que entrar, irmãos, para ajudar Abraão.
grandes homens de Deus também falham. Grandes mulheres de Deus também falham. A Sara também poderia ter falado para o rei: eu sou casada, mas ela também ocultou a verdade. Mulheres de Deus, grandes mulheres de Deus também falham. Grandes homens de Deus também falham. Quando eles tentam administrar o seu próprio coração, a sua própria vontade, a sua própria vida, eles falham. Mas aqui nós estamos vendo um ser todo-poderoso que administra todas as coisas. E só Deus pode dar um sonho a uma pessoa, a um rei. Só Deus pode entrar num sonho de um rei e mudar toda a direção daquilo que estava indo para uma grande tragédia, irmãos. E no sonho, Abimeleque se defende. No sonho, Abimeleque vai se defender. Versículo 4 diz: mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Versículo 5: não foi ele quem me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão. O que eu fiz? Foi de coração puro e de mãos limpas. No próprio sonho, Abimeleque está falando: Deus, eu jamais iria fazer isso por maldade, porque o Abraão falou que a Sara era a irmã dele, e a Sara também falou, Deus, que o Abraão é irmão dela. Senhor, eles ocultaram a verdade de mim, Deus. Percebe-se, irmãos, que o jeito de Abraão e Sara administrar a vida deles, nesse contexto, iria terminar em tragédia? Assim é a nossa vida, meus queridos. Quando nós tentamos administrar a nossa vida sem a direção e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas Deus falou: não toca nela, ela é casada. Deus teve que entrar, irmãos, na história. Alguns vão falar aqui que Abraão teve medo, o texto vai falar isso, que Abraão teve medo, Abraão mentiu, Abraão não teve discernimento de espírito aqui. Nós vemos aqui, irmãos, Abraão tentando governar a sua própria vida, e uma tragédia iminente. Graças a Deus que Deus é soberano, e interferiu e administrou a história do jeito dele. Qual foi, irmãos, a ação de Deus nessa história? Abraão e Sara mentiram, e tudo estava terminando em tragédia. Deus vem, aquele que governa todas as coisas, e dá um sonho para esse rei ímpio. Irmãos, mas qual foi a ação de Deus nessa história aqui? Versículo 6: então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Repare bem, irmãos, qual foi a ação de Deus aqui? Deus impediu a tragédia, Deus impediu o pecado, Deus não deixou Abimeleque tocar em Sara. Deus faz isso através de um sonho. Deus, naquela noite que Abimeleque ia tocar em Sara, Deus deu um sonho para esse rei ímpio. E ele, irmãos, é cobrado por Deus. Deus cobra Abimeleque. Versículo 7: agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor.
para que você não morra, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Repara que Deus alerta o rei ímpio, Deus instrui e Deus avisa: se você tocar nela, você vai morrer. Deus, aqui na sua soberania, na sua administração, evita uma tragédia. As nossas decisões, irmãos, sem Deus, terminarão em tragédias. Toma cuidado com isso. Graças a Deus que existe um Deus santo, perfeito, soberano, que reina e administra todas as coisas. E graças a Deus, Ele nos guia em caminhos retos. Deus, de forma sobrenatural, interfere aqui no erro de Abraão e Sara. Deus interfere e começa a administrar a história de acordo com os seus propósitos. Deus disse: devolva a mulher, não toque nela, porque se tocar, você vai morrer. Nós percebemos, irmãos, que Deus dá uma orientação para Abimeleque e ele deveria obedecer. E assim é Deus em nossas vidas. O Senhor nos dá uma mensagem, o Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos mostra um caminho. Porém, quando Deus ele faz essas coisas, irmãos, não é simplesmente uma informação. Tem muita gente que está cheio de informação da palavra de Deus. Tem muita gente que está cheio de informações, de conhecimento de Deus. Mas os caminhos, as direções de Deus para Abraão e para Abimeleque não era só informações. Deus queria ação. E Deus quer a ação de nós quando Ele, o soberano, percebe que nós estamos governando a nossa própria vida e esse governo nosso vai terminar em tragédia. Então vem Deus a nós e diz: o caminho é para a direita, o caminho é um caminho diferente que eu tenho para vocês. E quando nós ouvimos essas informações de Deus, nós temos que colocar na prática, irmãos. Nós temos que obedecer a Deus. Tiago capítulo 1 versículo 22: tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Deus cobra, irmãos, Abimeleque. E qual foi a postura de Abimeleque, irmãos? Um rei ímpio. Deus dá um sonho para ele. Deus orienta Abimeleque: não toque em Sara, devolva essa mulher para Abraão. Conjecturando aqui, irmãos, eu posso dizer o seguinte: Deus pensando assim: olha como Abraão agiu. Eu posso conjecturar aqui Deus dizendo: seguiu o seu próprio coração, e uma tragédia estava chegando, mas eu, Deus, que controlo e administro todas as coisas, eu interfiro para que os meus propósitos sejam concretizados. Deus dá um sonho a Abimeleque. Em sonho Deus orienta esse rei mau, esse rei ímpio, para que a tragédia fosse evitada. Graças a Deus que Deus é soberano, irmãos. E Abimeleque, ele recebe essa mensagem de Deus, de juízo. E no versículo 8, Abimeleque chama os seus ministros. Versículo 8 diz: na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. O presidente, o rei Abimeleque, chamou os seus ministros, e não tinha câmera filmando lá não, irmãos. Hoje nós estamos vendo aí o povo querendo ver a filmagem da reunião lá com o presidente, com os ministros.
Abimeleque aqui faz uma reunião de portas fechadas, sem câmera, sem filmagem, e Abimeleque diz o seguinte: olha, tem um casalzinho aí chamado Abraão e Sara, que eles mentiram para nós. Abimeleque, na sua reunião ali com seus ministros, Abimeleque começa a relatar: olha, tem um casalzinho que veio aqui morar em Gerar, o nome deles é Abraão e Sara. Os bonitinhos mentiram, ocultaram a verdade, e eu, o rei aqui de Gerar, quase deitei com a mulher de Abraão. Mas numa noite, um Deus poderoso, um Deus que eu não conheço, veio aqui em sonho a mim e me disse: não toque nela, devolva ela para Abraão. Veio um Deus todo poderoso até mim em sonho e me deu essa orientação, meus ministros. E o texto diz que todos ficaram com medo, irmãos. O texto diz que todos ficaram com medo. Sabe quem está administrando a vida de Abraão é Deus, aleluia. Sabe quem está administrando a vida de Sara é Deus. Sabe quem administra a sua vida é Deus. Sabe quem administra a tua vida, minha irmã e meu irmão, é Deus. É o Deus soberano, é o Deus que está sentado no trono. Muitas vezes eu e você nós erramos, nós seguimos o nosso coração, nós seguimos a nossa vontade, nós somos o dono do nosso coração muitas vezes, irmãos, e quando nós agimos assim, a tragédia é iminente. Mas graças a Deus que Deus vem e nos coloca na rota dele para vivermos, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e vontade agradável de Deus, irmãos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda bem que Deus é soberano e administra a nossa vida, porque tão logo, irmãos, nós iríamos cair num buraco. Deus está te chamando nessa noite, Deus está te chamando nessa noite para você entender que é Ele que manda, é Ele que vai administrar a sua vida, minha filha, meu filho, é Deus que vai administrar. Os grandes homens de Deus erram, irmãos. As grandes mulheres de Deus também erram, irmãos, quando eles tentam governar o seu coração. Exemplo, Abraão e Sara. Deus, o soberano, estava dizendo com outras palavras, e o texto está gritando para nós aqui: se eu governar, as coisas vão caminhar de acordo com os meus propósitos eternos. E todos ficaram apavorados ali, irmãos. E agora chega o acerto de contas. Abimeleque vai chamar Abraão para prestar contas. Versículo 9. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que eu pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. O rei chamou Abraão e falou assim: rapaz, você está louco. O que você fez? O que você estava pensando quando agiu dessa maneira? Olha, irmãos, que vergonha. Um rei ímpio cobrando um homem espiritual, que era direcionado por Deus. É por isso que eu digo, homens de Deus também falham, mulheres de Deus também falham, irmãos. O rei ímpio chama Abraão para uma conversa, no tete a tete, como diz aí a diaconisa Fátima, e falou assim para ele: olha, o que você fez, Abraão? Que mal eu te fiz? Deus iria aplicar um juízo aqui na minha terra, Abraão, por sua culpa de Sara. Repare bem, irmãos, é sério o que eu estou falando aqui, irmãos. Quando nós governamos o nosso coração, é tragédia na certa. Quando você tenta consertar um carro e você não entende de carro, você vai danificar o seu carro.
Quando você tenta arrumar um aparelho eletrônico e não entende de aparelho eletrônico, você vai danificar, irmãos, o seu aparelho eletrônico. Mas eu vou dizer uma coisa: quando você tenta arrumar o teu coração e viver o teu coração do seu jeito, você vai quebrar esse objeto chamado ser humano. Mas eu quero falar nessa noite que tem um Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Somente o Criador conhece o homem, e é o Criador que mexe na pecinha e coloca o homem nos propósitos eternos de Deus. Deus é o Criador do homem, é Deus que guia o ser humano, irmãos. Se Deus não é o nosso guia, estaremos perdidos. Versículo 10: e perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Irmãos, Abraão ficou no estreito agora. Nós estamos percebendo aqui, irmãos, que quando nós tentamos governar o nosso coração, quando nós queremos ser o soberano da história, a tragédia é certa. Deus teve que entrar aqui na história. Apesar das falhas de Abraão e Sara, Deus teve misericórdia e entrou e arrumou a rota dos dois. E olha que interessante, irmãos, Deus é tão misericordioso que Deus usou esses erros de Abraão e Sara para abençoar os dois ainda. Olha como que Deus é misericordioso, irmãos, e Deus é muito bom. Versículo 14 e o versículo 16 mostra que Abimeleque abençoou Abraão e sua família. Nós vamos perceber, irmãos, que Abimeleque, ele dá ovelhas, dá bois, dá empregados, dá terra. O rei limpa a imagem de Sara. No final da história, ainda assim, Deus foi misericordioso e usou o rei ímpio para abençoar Abraão e Sara, irmãos. E como que Abraão, ele reage mediante a isso, irmãos? Abraão, ele lembra que Deus falou para orar pelo rei. No versículo de número 7 e no versículo de número 17, Abraão, ele entende que era a direção de Deus orar pelo rei Abimeleque. Abraão, como profeta, ora a Deus. E Deus, irmãos, cura Abimeleque. Deus cura a esposa de Abimeleque. Repare que o juízo de Deus já tinha chegado em Gerar por causa de Abraão, porque as mulheres ali da casa de Abimeleque já não podiam ter filhos. Deus já tinha punido o povo ali. E Deus, ele converte toda essa administração errada de Abraão. Deus converte tudo isso no final em bênção. Olha como que Deus é misericordioso. Nós erramos muitas vezes, Deus nos perdoa, Deus nos coloca no caminho certo e Deus nos abençoa ainda, irmãos. Foi isso que aconteceu aqui. A história termina dessa maneira. Nós vimos aqui no capítulo 20 essa história que mostra para nós a soberania de Deus, irmãos. Nós vimos aqui que Abraão, ele governou a sua própria vida junto com Sara, e a tragédia veio. Porém, só não aconteceu coisa pior, porque um Deus soberano entrou na história e colocou Abraão, Sara e o rei Abimeleque na rota dos planos dele. Graças a Deus que Deus é soberano, irmãos. E nessa noite eu quero trazer algumas perguntas. Eu creio que você entendeu e você nunca mais vai agir dessa maneira. Deixa não. Entenda uma coisa:
é Deus que governa todas as coisas. Eu creio que você entendeu, através dessa pequena história, que quando nós governamos a nossa vida do nosso jeito e sem a direção do papai, a tragédia é certa. Quando nós entendemos que existe um Deus soberano que governa todas as coisas, e esse Deus soberano nos deu a sua palavra como orientação, e nós acatamos a sua palavra, aplicamos em nosso coração e vivemos no dia a dia a palavra de Deus, pode ter certeza, a bênção eminente chegando, pode ter certeza disso. Quem está governando o seu coração nessa noite? É você ou é Deus? Uma verdade que nós temos que entender aqui: nós precisamos confiar que Deus cuida de nós. Nós não precisamos contar mentira. Nós não precisamos quebrar os nossos valores e princípios para agradar A ou B. Nós precisamos confiar em Deus. Você tem confiado em Deus nesses últimos dias? Você crê que o Senhor, em meio a perigos, Ele pode guardar a sua vida? Ou será que você e eu estamos com medo do rei Abimeleque, pensando que o rei vai pegar os nossos pertences? Seja verdadeiro, confie no Senhor. Você acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Onde nós devemos depositar, irmãos, a nossa confiança num momento como esse? É no nosso dinheiro? É no nosso carro? São nos nossos bens materiais? Aonde nós devemos confiar? Onde nós devemos colocar a nossa confiança nesse momento, irmãos? De fato, se nós acreditamos que Deus é soberano, e soberano é aquele que administra tudo perfeitamente, porque muitas vezes você tem medo e tenta montar os seus esquemas, os seus projetos da sua maneira e não da maneira de Deus. Todas as suas ações são direcionadas por Deus? Será que as suas ações no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida espiritual, no teu trabalho, no teu dia a dia, será que todas as suas ações estão sendo direcionadas por Deus? Na terça-feira passada aqui, irmãos, foi pregado um sermão sobre o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você tem seguido a orientação de Deus ou dos ímpios? O Salmo 1 ainda continua: nem anda no caminho dos pecadores. Qual caminho nós estamos andando? Qual caminho você está andando? E nem se assenta na roda dos escarnecedores, diz o Salmo 1. Em quais rodas você tem se assentado? Nessa noite, eu quero te chamar a confiar em Deus. Nessa noite eu quero te chamar a confiar no eterno Deus. Jonas tentou seguir um caminho, e o resultado, sem a direção de Deus, Jonas cai no profundo mar. Mas nós estamos falando de um Deus poderoso. Jonas capítulo 2 diz: e Deus deu ordem ao peixe. Meu Deus, que negócio é esse, irmãos? Deus dá ordem ao peixe e o peixe obedece. Quem tem esse poder a não ser Deus? Deus sempre, irmãos, vai agir de misericórdia para com aqueles que se arrependem. Jonas, lá na barriga do peixe, pediu perdão a Deus, se arrependeu. Nessa noite, eu quero dizer algo para você. Venha a Cristo nessa noite. Deus perdoou Jonas
lá na barriga do peixe. Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, reconheceu que quem estava governando a sua própria vida era a sua própria vontade, mas Jonas se arrepende. Nessa noite, tem alguém que ficou 3 dias debaixo da terra, e este alguém levantou no 3º dia, ressuscitou, está vivo nessa noite, e Ele está te chamando: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu sou o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu pastor, o Senhor, vai me guiar em pastos verdejantes. Venha Cristo nessa noite. Pare de governar o seu coração. Pare de querer ser o Senhor do seu eu. Pare de querer governar, de viver a sua vida do seu jeito. Venha Cristo nessa noite. Se arrependa de todos os seus pecados. Quem está governando a sua vida? O que você está fazendo é da vontade de Deus? Quem está realmente controlando, direcionando a sua vida? São as suas vontades ou a vontade de Deus? Venha Jesus, se arrependa nessa noite, creia nele. Ele é o nosso bom pastor, e o nosso bom pastor, irmãos, sempre vai nos guiar nos caminhos soberanos dele. Venha Cristo nessa noite, no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Feche os teus olhos, no nome de Jesus. Pai querido, Paizinho Santo, fica conosco nessa noite, nos abençoando, nos edificando, Senhor. Pai, que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, porque o Senhor é soberano. Senhor, que nós possamos, meu Pai amado, mediante a circunstância da vida, mediante as dificuldades, Senhor, entender que nós não precisamos ocultar a verdade como Abraão e Sara. Senhor, nos ajuda a vivermos para a Tua glória. Abençoa todos os irmãos em casa, alcança a cidade de Bauru, alcança o nosso Brasil, alcança as nações, porque o Senhor é um Deus soberano que controla todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, obrigado, e guarde essa palavra no nosso coração. O Senhor é aquele que governa, e nós não queremos governar, porque o nosso governo, Deus, vai nos levar em grandes tragédias. Deus, nos guarde no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém.